muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando neste sábado gostoso para te fazer companhia, para trazer um bate-papo bom com uma comunicadora aqui da Vibe Mundial. Ela não esteve ainda no Mundial e você da manhã. Como assim? Bom dia, Patrícia Kovacic. Bom dia, flores do dia. Bom dia, Samira. Bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, queridos ouvintes. Sim, é um prazer estar aqui começando o dia com você. Não é? A gente já começa aí nesse alto astral, esse dia gostoso. É isso aí. Eu que também sou ouvinte da Samira e da Vibe Mundial. Que coisa boa! Patrícia Kovacic, gente, que tá aqui com a gente todo sábado com o programa Portal da Cura, das 5 às 6 da tarde. Hoje eu madruguei com vocês. Hoje Tô feliz. Vai ser o dia inteiro hoje na Vibe, hein? O dia inteiro nessa vibe, uma coisa super gostosa. O programa, né? Você faz 1 hora de programa, assim como eu aqui também. E essa 1 hora parece que passa voando, né? Passa voando, passa voando. Eu brinco, né, Samira, sobre as flores dos meus dias e da tarde aqui e falo que a Vibe Mundial parece um grande jardim, porque as coisas que a gente passa e vive por aqui, as palavras que a gente pode compartilhar e os conhecimentos entre os comunicadores e os convidados é impressionante. Então eu gosto de lembrar, porque que eu era ouvinte, continuo sendo ouvinte, porque é uma honra poder estar hoje na Vibe Mundial com vocês, principalmente receber o seu convite, porque é uma pessoa querida, é uma pessoa admirada. Então eu acredito no poder da rádio e eu acredito muito na força da Vibe, que segue muito o que a gente tem aqui para conversar hoje, que é esse preservar a nossa saúde, preservar o nosso valor, nossa essência, buscar os caminhos para poder amenizar um pouquinho, né, os tropeços que a gente pode ver na vida. Quem não passa, né, Paty? Não é verdade? Quem não tem os seus tropeços, quem não tem os seus desafios, mas a gente tem que sempre, a gente tava falando, né, de elevar a vibração. Justamente. Não é? O tempo todo, ter esse sorriso no rosto, né? Chamar todo mundo de flor do dia, né? Bom, a gente está aqui entrando no mês da primavera. Então, esse mês de setembro maravilhoso, que traz tantas mensagens importantes. Verdade, né? Eu gostaria de lembrar de uma campanha importante do mês de setembro, que no ano passado a gente trabalhou também no Portal da Cura, que é um mês de valorização à vida. Sim, né? O mês amarelo, né? Justamente. Então, eu acho que é gostoso a gente abrir o primeiro domingo, já logo cedo falando disso. Sabadão. Primeiro sabadão. Primeiro sabadão. Eita. Primeiro sábado, o programa é sábado. Acabou de falar que o programa é sábado. Justamente, corta. Mas é maravilhoso isso, né? Porque a gente entra nesse final de semana já com essa energia. Justamente. E trazendo informação de qualidade. Justamente. E você faz isso. Então, a gente começa de manhã e toda a programação vai transcorrendo. Lá à tarde, você continua. E depois de você continua. E a gente segue a madrugada, assim, né? Eu acho que isso é tão importante, porque sempre tem uma palavra, quando você fala do Setembro Amarelo, sempre tem uma palavra amiga que toca o nosso coração. Justamente. Isso que é interessante, né? As palavras, elas são diferentes para as pessoas, porque elas vão ser compreendidas e mediadas mediante a vivência que cada um tem, né? A cultura, as experiências que ele pôde vivenciar. Então, a gente deseja sempre, né, trazer aqui para vocês no programa a melhor palavra, na esperança que ela vai alcançar aquele que precisa ou que é capaz de entender. Mas também a gente tem que ter a humildade de perceber que muitas vezes a nossa própria mensagem precisa ser alterada, conforme a sociedade toda exige e precisa de algo diferente, né? E você que trabalha na área da saúde, né? Você já vem de uma formação, ela vai contar tudo isso pra gente, da área da saúde, e hoje você atende pessoas, né? Independente da tua função, né? Em centro cirúrgico, mas acaba vivenciando de perto, né? Muitas questões que são importantes, e às vezes a gente tem que ter um olhar diferente até para nós, para que a gente possa entender o que está se passando dentro da gente. Porque a maioria, se não consegue observar o outro, né, quando está numa questão, nos seus desafios, e não consegue auxiliar, imagina olhar para as suas próprias dores. Achei impressionante, viu? Obrigada pela forma que você colocou isso e convidando aqui os nossos ouvintes, os nossos amigos a pensar dessa maneira, porque a gente tem esse ímpeto
de estar em movimento, de contribuir ou participar, ou de uma forma negativa xeretar a vida do outro. Mas quando a gente para olhar na essência da participação na vida do outro, ou seja, do cuidar de fato, é imprescindível que a gente tenha esse olhar para nós mesmos, Samira. Sim. Porque quando a gente deseja interferir na vida do outro, ou cuidar então da vida do outro, o que de fato a gente vai levar e oferecer? Assim como a força da palavra, né? A mensagem que vai através da palavra. O que a gente tem preservado dentro de nós, ou seja, como a gente tem se cuidado, da maneira que você falou, é extremamente importante. Expandir, né, estender as nossas possibilidades vem do nosso próprio cuidado. Então, eu acho que o mundo inteiro, né, foi convidado recentemente, através da pandemia, para a gente tentar um período, né, viver no período de silenciação, de introspecção, para poder voltar, né, emergindo coisas boas. Porém, a sociedade como um todo, na sua evolução, não permite que a gente, né, resfrie, que a gente desacelere, que a gente reformule as coisas de uma forma cultural e espontânea. Então, eu acho que a nossa função aqui, aqueles que puderem, né, estiverem aqui ouvindo a gente, e principalmente quem está à frente na educação e comunicação como você, ou a mim, que você falou da formação, a minha primeira formação profissional foi dentro da área da saúde, que é dentro da enfermagem, a gente parar e perceber que nós temos essa importância da mudança da forma com que as pessoas se relacionam. E começa através de nós. Começa pela gente. Isso é fato. Inevitável. Inevitável. E cuidar do outro, cuidar da vida do outro, já que está cuidando da vida do outro, que tem um olhar para perceber se aquela pessoa está passando por alguma questão. Sim, porque a gente entra muito nas questões. Essa semana aconteceu uma coisa que me tocou muito, e eu acho que você pode dar a tua opinião aqui, e eu conversava aqui com os rapazes. O transplante do Faustão criou uma polêmica, né? E eu fico arrepiada de falar, porque criou-se uma polêmica e tá bom, mas que forma que a gente olha? Vamos olhar criticando se aconteceu alguma coisa além, a gente não sabe, ou sem julgamento. Sim. E esse foi um questionamento que a gente trouxe nos bastidores, na questão de que energia eu estou mandando. Não só para quem doou, como para quem, né, os familiares do doador, por exemplo, ou para o próprio paciente. Justamente. E eu acho que a energia, ela chega na frente. Não, com certeza. A intenção da ação, ela já está à frente de você. Sabe que na semana passada, e eu trouxe aqui um livro, falei, de repente vou citar algo que fala exatamente isso. No momento que você pensa, o seu pensamento ele já passa a existir em algum lugar. Isso. No momento que você fala e cria uma ação, ela já está concretizada. Então, mais uma vez, a gente não tem essa educação de refletir algo antes de você se aproximar da história da outra pessoa. Ou seja, a gente está falando uma polêmica de uma doação que tomou uma visibilidade porque é uma pessoa extremamente importante na televisão e comunicação brasileira. Mas e se fôssemos nós? E se fôssemos, né, o nosso marido, o nosso pai, o nosso irmão? Qual que é a opinião e a frente que nós íamos tomar nessas críticas? É esse o ponto que a gente tem que olhar. Eu podia me aprofundar nessa polêmica com você, mas esse é o grande ponto. Assim, cadê a empatia? Isso. Né? E para que colocar o julgamento na frente de qualquer outra situação? Não me importa. A gente quer que o outro esteja bem. Não é? O que aconteceu naquele bastidor não nos importa, porque isso já é a fofoquinha, sabe? Sim, e não é construtivo. E não é construtivo. Então, cada um com a sua história. Eu com a minha, você com a tua. Mas é isso. O que seria construtivo nesse momento? E aí a gente pode fazer analogia com outras situações e a gente deixa o convite aqui para vocês. Quando você olha para uma situação dessa, você tem que olhar quais foram os órgãos responsáveis que organizaram esse transplante, organizaram essa dinâmica, né? Que hospital que amparou um ou outro, ou os dois juntos, enfim. São eles aqueles que a gente tem que cobrar e apontar, certo? Exato. Não as pessoas que estão participando. Porque, certamente, elas também enfrentaram um caminho, uma burocracia e uma fila. E, muitas vezes, quem passa por situações anônimas sabe que, às vezes, quando impulsiona a gente na fila e a gente vê alguém
né, que precisa mais do nosso lado? Quantas vezes a gente não dá um passo atrás e fala, não, ela precisa, ele precisa, a gente tem voz. E às vezes você não tem voz e impulsiona você numa situação a qual você também não desejava. Então, não julgar é importante, né? Isso que você falou da empatia é uma coisa interessante, e aí eu aproveito essa palavra para voltar sobre a questão do autocuidado. Quando a gente pensa na prática da empatia, porque ela é uma prática, né, Samira? Sim. Você pode o quê? Conduzir o seu olhar a aprender ou sensibilizar-se ao outro. Então, você começa a se permitir, né, conhecer o outro, o que faz parte do meio social, familiar, que ele tem uma reação daquele jeito, que ele escolhe viver daquele jeito. Maravilha. Essa empatia, ela pode levar por alguns caminhos. A simpatia, que todo mundo gosta, que é aquela conexão que tem o desejo de gerar uma ação para aquela pessoa, né? Me conectei com a Samira, ela me convidou para vir aqui e ela tem uma empatia. A gente tem uma conexão tão grande que me gera a simpatia de chegar aqui, contribuir para o seu programa, sorrindo, feliz. E para vocês ouvintes. E aí pode ser também que a gente gere até um passo a mais, que é a compaixão. E eu queria falar dela para a gente ir lá para o nosso método Covatic. Para falar do... então, vamos lá. Para quem não sabe, né, acho que você mesmo pode falar Você é enfermeira, você hoje atua em centro cirúrgico, não é? Na área de oftalmo? Na área de oftalmologia, Ela vai contar um pouquinho disso aqui pra gente. E tem o método Covatic. Aí você escolhe por onde você quer começar. Quer começar a falar da compaixão e explicar para as pessoas o que é o método e como que funciona todo esse trabalho, porque você tem uma raiz forte nele, né? Eu tive a honra, né, de nascer numa família que já tinha práticas e um olhar humanitário, né, como vivência diária dentro e fora de casa. Então, isso possibilitou, claro, é tudo uma receitinha, né? Mas possibilitou que esse ser aqui, que nasceu como Patrícia, né, teve uma conexão direta com isso e pôde expandir, né, nas suas específicas idades, cuidados ao próximo através de trabalhos voluntários. Então, como profissional, indo de trás para frente, eu me formei como enfermeira, assim como você comentou, e eu também, me especializei em oftalmologia, em geriatria e acabei dentro do centro cirúrgico nos últimos 20 anos exatamente. Uau! Então, né? Temos Novinha, idade. Novinha. Mas esses últimos 20 anos dentro do centro cirúrgico, você aprende o quê? Dentro de um hospital. E você falou, a observar, assistir o próximo, a respeitar o tempo dos outros. Então, você acaba... Por uma questão profissional e organização de trabalho, você acaba aprendendo a respeitar os tempos e, principalmente, os protocolos que são aplicados, né? Você trabalha muito pautado dentro das evidências científicas, de tudo aquilo que é liberado, né, por várias vigilâncias e tudo também dentro da medicina tradicional, né? Esse é meu caminho de profissão dos 20 anos. Mas antes disso, que é o que a gente quer fazer a ligação, eu pude, então, como disse, nascer numa família onde já tinha a prática integrativa e o voluntariado, né, unidos. A minha família tem o sobrenome de Covatic, que é o nome que a gente deu para um método que cuida de pacientes com câncer, especificamente com câncer, desenvolvidos pelo meu bisavô, Estevão Covatic. Então, nasci numa família de radiestesistas, resumindo aí. Então, é natural... dentro da radiestesia, para quem ouve pela primeira vez, você perceber, né, que cada uma das coisas vivas ou os elementos, né, que estão ao nosso redor emitem uma frequência. A sua composição por si só tem uma frequência. E eu quero trazer essa palavra porque logo no começo do programa você falou sobre a frequência das pessoas. O que você escolhe, a intenção. Então, tudo vibra, né? O ser humano vibra numa intensidade, né? Se ele pensa em amor, ele vibra com mais leveza, paz, e ele cultiva alegria. Se ele pensa, né, sente, cultiva sentimentos diversos, que todo mundo pode passar um dia de raiva. Mas quem cultiva essa raiva, né, como um valor pessoal, vai ficar um pouquinho mais densa a sua energia. Levando isso para a natureza, da mesma forma, a natureza por si só na criação divina teve o seu equilíbrio. Tem a sua forma de funcionamento. E isso é fácil para todo mundo reconhecer e sentir seus benefícios quando está
presente de uma natureza. Mas Só o que encostar na árvore, né? Já sente. Então, justamente, o frescor, se sente revitalizado, se sente a uma frequência paz. muda, passa, né? É muito simples a gente conseguir um exemplo desse, né? Essa semana a gente teve aquela lua maravilhosa. Quem parou 2, 3, 5 minutos para olhar para ela, já se sentiu fora desse planeta, né? Então, é natural. O ser humano, ele foi, né, constituído para viver em harmonia com essa natureza. De alguma forma, evoluindo na sociedade, toda a civilização, a gente foi criando meios de se viver melhor na sociedade e tá tudo bem no coletivo, só que ao mesmo tempo a gente acabou criando 2 fatos. Primeiro, o distanciamento natural dessa natureza. Verdade. Nós nos distanciamos desse convívio, né, dessas práticas, enfim. E também do reconhecimento do poder da medicina que ela é e sempre foi para a humanidade. Então, ela afastou. E, gradualmente, a gente foi degradando essa natureza e destruindo o quê? A origem, a fonte dos nossos alimentos, enfim, tudo que preserva a vida humana, animal e vegetal, porque é um conjunto aí. Por que eu quis estender um pouquinho mais? Aí eu entro na parte do Estevão Kovačić. Quando Estevão Kovačić, meu bisavô, veio para o Brasil, né, ele veio com um objetivo. Ele veio com o desejo de poder, no Brasil, um terreno que era fértil e saudável, constituir, né, salvar sua família da situação da guerra na Europa, mas ele constituir veio da também... Onde? Ele veio, a nossa família era da Tchecoslováquia na época. Isso. Hoje o território já não é mais o mesmo local, depois da Segunda Guerra teve as mudanças de território, mas o objetivo era procurar uma terra próspera que ele pudesse, né, salvar e cultivar a sua família. Aqui, ele acabou se estabelecendo no Jabaquara, e eu gosto de citar isso porque aqui temos ouvintes de muita longa data, e quando a gente fala de método Kovačić na Vibe Mundial, sempre aparece alguém e fala, eu lembro desse cientista no Jabaquara, eu lembro que a Vibe já trouxe alguém. Então, assim, é gostoso porque ao longo dessas décadas, vocês sempre trouxeram isso para as ondas da Vibe e ajudou a cuidar de muitas pessoas, e é lá que eu quero chegar. Há mais de uma década a gente fala do método. Justamente. Lá, próxima década de 40, na verdade, metade de 45, 46, ele começou no Brasil, ele começou a fazer, então, essa vivência, estabeleceu esse sítio no Jabaquara, né? E próximo da década de 60, com algumas longas pesquisas, com o objetivo, claro, de encontrar a origem da doença câncer, ele pôde divulgar os primeiros resultados de evidência de sucesso. Pela radiestesia, do trabalho dele? Toda pela radiestesia. Então, o que o Estevão procurou ali, Samira, e ele encontrou? Ele procurava qual seria a origem para a doença do câncer. E como que o câncer se iniciava, se desenvolvia no corpo do ser humano. E ali ele pôde ver também que qualquer ser vivo, ou seja, os animais também padecem dessa doença. Então, será que a origem era uma única? E qual era a origem? Por quê? Uma vez sabendo da origem, a gente consegue tratar a doença em manifestação e também eliminar os novos surgimentos, que é uma das sombras e medos que a gente tem dentro do câncer, né? O que ele descobriu nas pesquisas dele foi que, uma vez que o ser vivo, ele estabelece uma rotina, Samira, num ambiente onde tem um veio de água contaminado no subsolo, e essa contaminação específica, com fezes, cria-se um campo de vibração. Essa vibração, que a gente fala que é campo de radiação, em algumas linhas, ela expande, ela cresce verticalmente, então, do subsolo até o solo onde estamos, e ela expõe, ela alcança a pessoa que ali está. E mantendo essa rotina, mantendo essa frequência, nessa vibração, naturalmente, gradualmente, o seu corpo vai se enfraquecendo, porque ele estabelece uma ressonância nessa vibração, ou seja, você começa a vibrar não mais saúde, não mais vitalidade, mas doença. E aí, dentro do estudo dele, próximo de 2 anos, existe a primeira manifestação da doença câncer. Ou seja, a partir do surgimento de um tumor, de uma lesão ou uma disfunção, a medicina tradicional consegue te dar o diagnóstico da doença câncer. Sim. Então, eu estiquei um pouquinho mais para a gente conseguir visualizar juntos, mas, basicamente, permanecendo num local que tem um veio de água contaminado, esse local, ele permanece ali numa radiação nociva, e o ser vivo que ali estiver, ele entra em sintonia, ou seja, o seu corpo vibra dentro dessa frequência de doença. Tendo essa informação, Samira,
o Estevão continuou estudando para encontrar duas coisas super importantes, que é isso que eu citei. Uma, se a pessoa já está doente, como que a gente vai tratar e trabalhar, né, o organismo dessa pessoa? E outra, como que eu posso fazer para que ela não volte a adoecer? E as duas respostas, elas chegaram numa peça que chama isolante. Então, esse isolante ajuda a pessoa a bloquear, ou seja, não estar mais exposta a esse campo de radiação. Isola mesmo. Isola. Tem alguns cuidados muito simples, na verdade, basicamente a neutralidade do ambiente onde está, então tirar os metais, algumas cores mais intensas, mas tudo isso depois eu vou passar o site para o pessoal poder acessar e investigar um pouquinho mais de tudo isso que eu estou falando, mas... porque aqui é só um pouquinho. Um pouquinho. Mas a ideia é isolar a pessoa desse local, onde possivelmente tem o campo de radiação, para que o organismo por si só, Samira, consiga restabelecer a sua função através das aplicações que o tratamento proporciona, ou seja, a captação de energia. Para quem já está doente. Para quem já está doente. E aí, com esse isolamento e captação dessa energia, o organismo consegue, revitalizando, né, suas ferramentas, a sua filosofia, quer dizer, ferramentas, assim, modo de dizer, um português mais simples, mas revitalizando esse organismo, ele consegue se defender, né, dessa produção das células malignas, ele consegue impedir o desenvolvimento e a evolução da doença e sozinho, da mesma forma que nós seres humanos que tem a saúde em equilíbrio, então que a gente tem essa vitalidade, nós conseguimos naturalmente eliminar as células malignas. Então, o organismo também volta a ter essa possibilidade e por si só elimina a doença. É algo muito simples, mas que devolve a capacidade do próprio ser humano de se recuperar. Então, de voltar a estabelecer dentro das, lógico, limitações físicas que ele apresenta naquele momento, há uma recuperação, né, boa e pronta. E a gente vê ao longo dessas décadas, que é aí que eu gostaria de falar sobre evidências, que são respostas eficazes. A gente tem que respeitar, lógico, a trajetória da doença, a trajetória da vida da pessoa, os tratamentos que ela teve e principalmente, que é o que a gente está falando da empatia, respeitar o tempo e as escolhas dessa pessoa. Porque nós estamos aqui para poder apresentar caminhos, né? Estamos falando aqui uma novidade que é bem antiga, né? Então, a gente está falando de 60 anos de trabalho, né? Mais recentemente, depois eu vou falar um pouco da associação, são 15 anos oficialmente divulgando, né, o trabalho do Estevão Kovačić, mas para muitos ainda vai ser novidade. Com certeza. Né? E aí, o que a gente usa? Paralelo lá da enfermeira que estudou protocolos e estava dentro do hospital e da pessoa que pôde, né, nascer numa família de radiestesistas e hoje está aqui junto com vocês divulgando bem, né, é que a gente tem um respaldo e toda a documentação que a medicina precisou para estar aqui, salvando vidas, né, tirando a gente de crises e mantendo a humanidade em evolução. Foi necessário essa evolução, né? Então, foi necessário, de certa forma, um afastamento das culturas antigas. Porém, o que a gente recebeu, né, nesse afastamento, que a gente percebeu? Um vazio, né? Uma falta do propósito das pessoas hoje, porque, quer queira que não, essa medicina tradicional ela é prática. E a gente deixa ela como responsável por todos nós. E ela combina direitinho, né, Samira? Com a praticidade que a gente quer, com a fuga que a gente procura. E eu não quero. E é bom que a medicina resolva a minha questão e não eu rápido, mesma. Né? Não, e não eu, né? Porque se eu tiver que olhar, eu posso deixar alguma coisa passar. Justamente. Não é? Justamente. Então, mas aí a gente consegue voltar para o que é natural. Justamente. A questão é essa, né? Esse é o ponto. A gente está num momento de transição que a gente pode pensar, né, especificamente sobre as práticas integrativas e no Brasil. Daqui a pouco vão ser 2 décadas falando de práticas integrativas no Brasil. Opa! Né? Então, esse é o caminho de transição, né? Esse é o caminho que a gente consegue, árduo trabalho, trazer a reflexão e trazer experiências e possibilidades das pessoas voltarem a sentir essa natureza, né? Voltarem a valorizar ela. E aí vem a coisa importante do caminho, porque a gente não vai queimar nenhuma bruxa, como foi feito no passado, então a gente não vai queimar nenhum jaleco branco, mas a gente vai, nessa transição feita de forma amorosa, a gente vai aprender a respeitar as diferentes medicinas. Que aí vem um pouco do que a gente estava falando do autoconhecimento, né, de se cuidar para cuidar do outro.
a gente quer aqui trazer para vocês um caminho e possibilidade nova, mas a gente não vai conseguir vivenciar isso com eficácia se não fizermos com o respeito que na história da humanidade sentimos que faltou. E nós representamos essa mudança. Então, eu enxergo agora que essa união, a gente está vivendo essa integração, esse momento de transição, de valorização e de respeito. E a gente está, graças a Deus, né, aos deuses, nós estamos podendo viver essa transição, tendo a possibilidade de comunicação e educação para fazer isso de uma forma diferente que a história fez no passado. Né? E é disso que a gente... nós tínhamos muitos egos, né? E o poder estava muito em alta. E agora nós não estamos mais com o véu de Ísis. Nós estamos enxergando toda a realidade. E a melhor medicina aí é a medicina natural. Qual é a medicina natural? Não é a convencional, é a natural. Justamente. É a união da medicina com todos os benefícios dela, com tudo que a gente já sabe da humanidade. Perfeito. É justamente isso. Não é? É a natureza. Eu acho que é a verdadeira ciência da natureza, né? Perfeito. E aí você olha... Tô preocupada com o horário. Quer encerrar? Não, pode ir. Então. Já, intervalo comercial, aí ela já tá pegadinha. Vamos concluir. Corta, tá? Vamos concluir e já vamos finalizar. Então pode seguir? Pode. Tá? Eu dei a deixa pra gente poder fazer. Tá bom, então. Se você olha desse jeitinho que você falou, a gente começa a não só respeitar essa natureza, que é maravilhoso, da forma que você colocou, mas a gente começa a se observar, né, membro dessa natureza. A gente lembra, assim como a medicina chinesa, por exemplo, mostrava que nós somos ciclos. Então, a gente pode se conectar com as estações. Então, se a gente se conecta, se nós nos conectamos com as estações e sabemos que uma que há de chegar trará flores, né? A outra vai trazer a alegria e o movimento, e uma outra traz a silenciação, eu começo a entender que a minha vida, né, os meus relacionamentos comigo e com o meio externo também pode ter esse tempo. Esse é bem simples, mas é só uma reflexão para trazer o quanto que a prática ela está próxima de nós e a gente já pode começar a vivenciar ela, né? Com certeza. E tem muitos outros projetos bem interessantes no trabalho da Patrícia Kovačič que a gente vai conversar no próximo bloco. Paty, para finalizar este bloco, quem quiser conhecer o teu trabalho, quiser ter contato com você, com toda essa dinâmica, né, de compaixão, de natureza, qual é o caminho? O Instagram, tem um site? Eu vou passar meu WhatsApp, vou passar meu Instagram, porque eu sei que tem a turminha dos dois. O WhatsApp é de São Paulo, é 95595 5465. 95595 O Paty Kovačič, que vocês encontram ali na página da Vibe Mundial, no meu YouTube e no meu Instagram. Eu respondo todas as mensagens, mandando o link de todas essas conversas e materiais para se aprofundar mais no assunto. Eu vou soletrar o Kovačič e com ele vocês vão encontrar associação, tratamento, tudo que vocês precisarem dentro do Google. É Kovacsik. Paty Kovačič, Método Kovačič, aqui com a Samira. Maravilhosa! E não tem erro. Acesse o vibemundialfm.com.br. Lá você vai na página de comunicadores, está lá Patrícia Kovačič. Aí, a partir dali, você também tem todos os contatos. E ela está aqui com a gente com o programa Portal da Cura. Todo sábado às 5 às 6 da tarde. Das 5 até às 6 horas da tarde. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial e você. Hoje eu estou conversando com ela, Patrícia Kovačič, do programa Portal da Cura. Quando? Todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, aqui na Vibe Mundial. É isso, todo sábado, às 5 horas da tarde, ela está aqui. A maioria das vezes ela está ao vivo. Raríssimas exceções, ela acaba não estando conosco. Vamos repetir o teu WhatsApp, que você falou no final do bloco passado? Vamos. Código 11? 955955465. Repita. 955955465. Ô, Paty, no Portal da Cura, você traz... O nome é forte, né? Portal da Cura. É tudo que a gente está aqui falando hoje. Justamente.
o que você prioriza trazer? Você fala do método Kovačić, mas você também tem o seu lado terapeuta, não é verdade? O teu trabalho vai muito com as terapias integrativas e complementares, né? Muito. Lógico, iniciando na radiestesia, caminhando para as terapias complementares e chegando dentro do hospital, na parte de enfermagem, que é cuidar, no Portal da Cura, e aqui a Vibe, né, me permite ter a liberdade nessa criação, a gente traz muito a experiência das pessoas. Porque aqui mais cedo, na primeira parte do programa, a gente estava falando de científico versus evidências. Vou resumir assim, brincando com o nosso programa. O que a gente vê, na verdade, quando a gente compartilha as experiências, ou seja, a gente compartilha evidências de coisas que deram certo, coisas que transformaram realmente a vida das pessoas, a gente ativa uma coisa que chama senso humanitário. Quando a gente traz esse senso humanitário, naturalmente a gente estimula o quê? A mim, quando te escuto, a você, quando me escuta, e os nossos ouvintes, a gente estimula essa conexão com essa frequência que estamos aqui, né, direcionando. E a frequência agora é do cuidar. Então, dentro do Portal da Cura, eu trago caminhos e experiências dentro das práticas integrativas, terapias naturais e projetos sociais que estimulam e trazem, lógico, não só a criatividade, mas principalmente a coragem de procurar caminhos para transformar a nossa vida de uma forma mais leve. Deixei essa frase para o final, porque parece até poético e não prático. Mas o nosso medo, como a gente já trocou umas figurinhas aqui, é que a gente distancia as pessoas da vivência, né? Quando a gente traz, né, pautas complexas, né, ou traz caminhos muito fechados, regras, 10 passos para aquilo, ou 3 passos para aquilo. Quando a gente fecha muito, tratando todos os seres humanos como se tivéssemos que ser iguais, né, você restringe a possibilidade das pessoas alcançarem um caminho que é singular. Entendi. Toda dor, né, que a gente sente, assim como todo amor, né, todo desafio que nos é proposto na vida, Samira, eu acho que você vai concordar, ele é único, né? A minha dor, ela nunca vai ser maior que a sua. Apesar que pode vender até mais notícia quando é mais dramático, mas só você sabe o quanto aquilo é sentido por você. Então, só você tem o direito de saber e vai conseguir, aliás, ter condições de saber qual que é o caminho que você deve fazer, qual caminho que você vai escolher, né? E a gente tem esse direito de escolha. E muitas vezes a gente coloca na mão do outro essa responsabilidade. E, na verdade, a gente tem esse direito. E quando você fala em evidências, me vem muito a questão de quando você traz evidências, você mostra para o público e para a pessoa que está aí ouvindo e passando por qualquer situação, semelhante ou não, cada um com a sua dor, como você disse, ela cria confiança. E a confiança traz fé. Nossa, eu tava com essa palavra na cabeça. Eu tô olhando para você e tô pensando em fé. É isso mesmo. Porque eu acho que a confiança é a porta de entrada para a fé, não é? E é o que a gente quer transmitir aqui, né? Que você tenha confiança aí do outro lado para qualquer questão que esteja passando, porque tudo tem solução. Com certeza, com não certeza. A gente tem esse poder de escolha. Se nos foi proposto um desafio, quer dizer que também haverá em nós ou próximo a nós recursos para você conseguir solucionar, transpor esse desafio, né? Aliás, eu até sugiro aqui para a gente mudar as palavras problemas e caos por desafio, porque aí traz o quê? Aprendizado, fortalecimento, né? Transformação, enfim. São hábitos que a gente tem que alcançar aí. Mas é interessante isso. Se você está vivendo algo, quer dizer que você é capaz. E eu amei que você trouxe a palavra fé. E você estava com uma carinha de esperança e de fé. Por quê? É inevitável quando a gente começa a falar de saúde, e lógico, se vocês forem, né, pensar um pouquinho, né, sobre a pauta que nós trouxemos, que é o câncer através do método Kovačić. Então, através de uma terapia natural, que já vou pincelar um pouquinho mais sobre ela. Mas você pensa, o que pode haver mais grave do que o câncer no corpo humano? Depende da pessoa, do que ela viveu antes, do que ela entende de adoecimento, depende de onde ela está, da família, se tem recurso, não tem recurso, e isso que você falou, se ela tem acesso ou ela tem companhias que levam ela à reflexão sobre a presença da vida, o seu propósito, Deus, assim eu vou colocar, para que cada um aplique a divindade dentro da sua vida, dentro da sua crença, surgindo a fé. Então é inevitável, Samira, quando a gente fala de adoecimento físico, você tem que tratar com a mesma
potencialidade, ou seja, você tem que olhar com a mesma esfera de importância os demais pilares que constituem a saúde humana. Então, você tem que olhar para a saúde física, mental, social e espiritual. Então, quando a gente chega na espiritualidade, que é o que traz a gente como, né, como algo que fixa a gente na Terra, o que eu posso falar? Eu não vou falar âncora, porque âncora parece que não faz a gente movimentar. Mas a espiritualidade é aquilo que traz clareza, que traz a força e que faz com que se alimente a fé. É interessante isso porque a partir do momento que você consegue olhar para todos esses pilares com a saúde, você se permite a vivenciar, né, menos dor e menos sofrimento, né? É isso que eu acho que é, por fim, a principal função e objetivo do meu trabalho aqui de sábado, ou o seu trabalho começando esse sábado com esse dia, é a gente poder divulgar coisas novas, é nos permitir ter uma conversa aberta dessa, que eu tô aqui aprendendo com vocês, estamos todos aprendendo juntos, que é importante, mas principalmente nesse permitir, né, é você acessar algo que te traz propósito de verdade, é você acessar algo que vai levar para o outro ser humano o potencial a, como posso falar, o evitar o sofrimento. Ponto. Esse é o nosso maior objetivo, é diminuir o sofrimento das pessoas, apresentando um conhecimento novo, um caminho novo, até mesmo um dia, quem sabe, unidos, a gente evitar o sofrimento. Quando você, até por trabalhar em hospitais e lidar com pessoas com N situações, quando você leva essa questão da espiritualidade, que é muito sua, no ambiente hospitalar, você consegue transmitir esse tipo de informação? Por exemplo, quando você faz uma oração no programa, naquele ambiente você também leva, porque é parte da Patrícia? Eu levo. Porque eu acho que isso é importante, porque é onde a gente ganha confiança. Sim, não, com certeza, com certeza. Eu acho que a melhor forma de você levar a espiritualidade, a minha vivência mostrou que eu tenho tido algum sucesso com isso, mas cada um vai saber sua medida. Na minha experiência, eu percebi que a melhor forma de você levar essa reflexão, essa espiritualidade, a conexão com a espiritualidade, é estar presente com a pessoa no momento que ela está vivendo. Se permitir, né? Você se permita ouvir aquela pessoa, a palavra que ela está lá emitindo, o tom que ela está emitindo, né? Se ela está potencializando ou dramatizando, como muitas vezes, infelizmente, as pessoas falam, uma dor, ou ela valoriza mais a ausência de um familiar do que a dor que é evidente e física que ela pode estar tendo. Então, quando você começa a ouvir a pessoa e perceber aquilo que constitui o momento que ela está vivendo, você vai perceber qual que é o caminho e o espaço que precisa ser preenchido. Então, algumas pessoas preenchem esse espaço literalmente através de uma religião. Então, é fácil a gente identificar as religiões mais populares do Brasil, e dizem que o Brasil é o país com maior número de praticantes na espiritualidade do mundo, né? Então, a gente tem aí números que eu desconheço, assim, para dizer para vocês, mas sabemos que tem, né, um grande número, né, de muitas religiões, e aí há aqueles que caminham também em filosofias de vida, que olham para a vida, para a divindade, né? Ou outras que olham diretamente para o cultivo, a natureza, né? E aqui na rádio a gente tem todos esses aqui, para a gente conhecer e vivenciar. E cada um abraço que é ressoante com você, né? Justamente. Mas quando você se permite sentir, né? E aí eu falo com mais detalhes aqui, cada passo, porque eu desejo que vocês, ouvindo esse programa, ou encerrar esse programa, perceba como vocês estão ouvindo as pessoas que estão próximas a vocês. Então, como vocês permitem que ela se expresse até você, como elas permitem, que é importante, o acesso a você para mostrar uma necessidade delas, mostrar o que elas precisam, porque a gente não pode deduzir o tamanho daquela dor, assim como também a gente não pode deduzir aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Então, lógico, como enfermeira, eu sei que ele vai precisar 1 grama de uma medicação, ele vai precisar renovar o curativo daqui 3 horas, tem coisas que são exatas. Mas como eu vou saber que comida que ele gosta? Se ele gosta de música, se ele gosta de silêncio para acalmar o coração, e qual que então é o caminho que ele vai acessar a espiritualidade de Deus? Eu não posso saber isso se eu não me permitir ouvir.
Então, ponto. Ouvir. Então, se coloque à disposição, se coloque presente, olho no olho e pergunte, como que você tá? Como que você tá hoje? Né? O que você precisa? Porque ele precisa de algo. Eu não sei o que é esse algo. Eu não posso deduzir. Ele sente uma dor. Posso imaginar que ele está sofrendo. Eu não sei qual que é a dor, então eu não sei como ajudar essa dor. Quando você abre esse caminho do silêncio, a pessoa traz os elementos que ela precisa. E, consequentemente, você vê se aquela hora ela precisa de uma igreja ou um psicólogo. Perfeito. Né? Então tá, é uma igreja? É Samira, você vai rezar o Pai Nosso? Ou a gente vai acender um incenso e vai cantando, vai banindo por aí? É o que a Samira precisa, né? E pensando que todos nós, no fim, nascemos com a mesma essência de amor e devemos nos conectar com a natureza para alcançar uma evolução coletiva, porque não nascemos sozinhos. Exato. Então, qualquer caminho para a espiritualidade, ele deve ser similar. Perfeito. Você está com projetos novos, Sim, né? Sim, senhorita. Me conta. Então, a gente também quer saber, porque todos os seus projetos envolvem o teu universo, né? O da espiritualidade. O da não é só o da saúde, não. O da espiritualidade. Mas é justamente isso. Caminhando nesse ouvir e cuidar dos pacientes, pós-pandemia, a gente teve que mudar muito os atendimentos. Por quê? No método Covatic, o atendimento ele era presencial e voltou a ser predominantemente presencial nesse momento, mas as outras práticas também, mesmo nas práticas integrativas, tendo muita vivência a que a gente pode fazer à distância, a gente tem sim o acolhimento que acontece, como eu falei, na troca de olhar. Então, inevitavelmente, voltamos para os locais unidos. Mas nessa transição, o que todo mundo aprendeu? Aprendeu o quê? A se comunicar de uma forma digital. Aqueles que não escrevia, como eu, começou a escrever seus pensamentos, a escrever os roteiros de trabalho, né? A criar protocolos e sequências que são mais seguras, porque sabemos que quando temos prática, disciplina em algo, alcançamos e potencializamos os seus resultados. Então, disciplina, ouvintes, é tudo. E a pandemia me ensinou isso, viu? Disciplina é tudo. Para tudo. Quer seja cuidado físico, até para você sentar e fazer o teu café da manhã com calma. Justamente. O café da manhã, que é religioso. Sabe o que eu coloquei junto com o café da manhã? Antes eu só esticava o cobertor. Hoje eu arrumo a cama junto com o café da manhã. Depois eu vou lá tomar banho, arrumar minhas coisas e tal. E aí fala, que bobeira. Mas por quê? Eu vou, arrumo a cama, tomo café, tô forte, volto. É como se tivesse tudo limpo e lindo. Eu falo, gente, eu nunca arrumei a cama antes desse jeito. Uau! Disciplina. O olhar fica diferente, né? Por isso que a gente tá falando de coisas simples. Mas nessa evolução, eu comecei a perceber que não só a disciplina conosco, a disciplina com o nosso trabalho, a disciplina com o nosso estudo, que é importante a gente seguir se aprimorando, eu percebi que mesmo estando em posições que, graças a Deus, recebi convites de me comunicar e estar com as pessoas, eu ainda tinha que aprimorar a forma de falar. Por quê? Às vezes a gente conversa com um grupo pequeno, que nem português, inglês, espanhol, francês. Tem uma forma de você acessar aquele outro grupo. E eu procurei essa forma de me comunicar melhor. E documentando, então, as evidências dos cuidados no método versus experiências dentro do hospital, na tentativa de escrever e me comunicar melhor com esse público, iniciou um trabalho que é voltado especificamente, direcionado para a espiritualidade. E essa palavra que você falou de fé, que a gente pode resgatar, mas é importante para aqueles, né, que estão aí nesse resgate, mas que estão nos ouvindo o cultivo dela, nasceu o projeto de fé. É exatamente esse o nome. O projeto de fé, na evolução desses registros dos trabalhos de atendimento, registros de estilos e tipos de cuidados que precisamos ter, ele veio trazendo algo que é tão simples e potente na nossa vida, que são orações e preces. Então, esse é o trabalho que eu venho divulgando, não só divulgando, mas eu abro todos os sábados deste ano agora, né, no Portal da Cura, trazendo uma oração ou uma prece, que a gente fala que é sincera, simples e sincera, para que a gente já comece a nos conectar na frequência do que a gente deseja, né? Assim como a gente se conectou aqui na Vibe Mundial e manteve na frequência da Vibe, porque é aquilo que nós precisamos, então nós escolhemos nos conectar com a Vibe e escolhemos seguir ouvindo esse programa, ou seja, é uma escolha, né? A gente também procura uma prece e uma oração para nos conectarmos com uma intenção e buscar manter essa conexão
enquanto a gente consegue. Não quer dizer que se eu desligar o rádio daqui 1 hora, no sábado, no domingo eu não vou poder ligar o rádio de novo. Mas lembrar que toda vez que a gente, né, intencionalmente se conecta com o bem e com mais disciplina, é fácil no momento de crise, Samira, a gente olhar a crise como bem também. A gente olhar o problema já conseguindo achar a solução. Entendi. Então não é não sentir, né, a dor, não é não sentir a raiva, né, não é ter a incompreensão sobre algo. É saber que somos seres humanos vivendo na coletividade, vamos ter momentos que vão nos desafiar a nos conhecer através do outro, e que se a gente tiver o foco e a disciplina, a gente vai conseguir sempre voltar para o nosso, como se fosse a nossa média, o nosso equilíbrio ali, o nosso ponto de referência de valores e essência, com menos sofrimento, que é o nosso objetivo. Que é o objetivo. E quando você fala da oração, muitas vezes a gente acaba fazendo a oração como, né, uma coisa já decorada, prática. Sim. E eu acho que aí fica também um recado para prestar atenção não só na oração, mas quais momentos a nossa energia se eleva. Perfeito. Né? Porque eu acho que isso acaba ficando dentro também do teu projeto de fé. Justamente. Não é verdade? Justamente. Porque se a tua energia elevou... Que momento que você estava nervoso e de repente melhorou? Não é? Eu acho que não deixa de ser uma oração. Adorei. Oração não é só oração escrita, né, Paty? Justamente. Às vezes uma música é uma oração. Não, justamente, que a gente fala que são os mantras, né? Né? A oração, gente, é levar em movimento, então externalizar literalmente isso que está no seu coração, né? Então, orar, gente, é colocar a voz, colocar intensidade, colocar movimento naquilo que está ressoando dentro desse centro aqui do nosso peito. Sentir, né? É. E tem que sentir. E eu acho que se a justamente. gente começa a prestar atenção em como que está circulando, você está falando as palavrinhas e como que você está sentindo essas palavras, eu acho que isso também é terapêutico, assim Perfeito. como a tua escrita Perfeito. ou a tua disciplina. Perfeito. Não é? É. E os atendimentos da Paty? Eu sei que você deve levar tudo isso junto Ai, para os gostoso. seus atendimentos individuais. É. Não é? Porque você mantém, né? Mantenho. O foco, mais uma vez, na transição da pandemia, o nosso foco ficou muito para cuidar, né? Quando tínhamos a exposição ao câncer. Então, mais recentemente, eu pude, junto com esse trabalho, organizar uma forma de levar esses conhecimentos. Então, o que eu fiz por mim ao longo da vida que posso hoje expandir para as pessoas, né? Tem alguns cuidados básicos, então já sabia dos cristais, né? Trouxe a acupuntura, mais para frente o reiki, que é um aliado, e tudo isso pautado e organizado dentro da radiestesia. Então, quando eu estou com alguém, seja por uma questão emocional ou seja por um diagnóstico de câncer, a gente, lógico, inicia a abordagem a partir do nosso ponto de encontro, Samira, mas a gente vai introduzindo conforme a gente percebe o que a pessoa precisa para poder trazer mais clareza para aquela pessoa. Atualmente, na parte do câncer, a gente atende na Santa Cruz, eu atendo junto com outro grupo, né? E os atendimentos presenciais, que são complementares, onde eu uno todas essas técnicas, eu posso atender aqui em 2 lugares, na verdade. Na Santa Cruz e aqui próximo da Paulista. São 2 lugares diferentes, eu acabo combinando com quem entra em contato, né? Mas o objetivo principal é divulgar que existe essa possibilidade, né? E eu divulgo esse caminho e a abertura para a gente conversar. Com essa voz doce que ela tem, todo mundo quer se atender, né? Ah, que Com delícia. ela. Que delícia. Mas sabe que eu queria só voltar um ponto que eu adorei que você falou? Se nós pararmos para prestar atenção, a gente sabe o que faz bem ou mal pra gente. Eu Lógico adorei que que você sabe. falou essa frase. Lógico que a gente sabe. Olha como é simples, Samira. Eu adorei que você trouxe isso. Autoconhecimento. Eu acho que é um processo do meu autoconhecimento que eu acabo Justamente. externalizando, porque não é verdade? Justamente. Porque senão eu não, né, não é só ouvindo e fazendo entrevista e lendo que a gente obtém isso. Mas não é verdade? É E dá mais espaço para o seu sentir. perfeito. O que você está sentindo neste momento? Sim, Tá sim. gostoso ouvir a entrevista? Então preste atenção. Não é verdade? Justamente. O que a gente falou que tocou melhor o teu coração? Não é? É esse o ponto. E aí, também tem que ver aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. E aí eu queria voltar naquele conceito lá, só para fechar aqui a nossa conversa. A gente estava falando de empatia, que gera simpatia. A simpatia, que dá aquela vontade natural de você participar e se envolver.
podendo levar para uma evolução que é mais sublime, que é a compaixão, que gera ações maiores e proporcionais. E eu queria falar um pouco dela no voluntariado, mas eu queria trazer o outro lado, que é a sombra, que seria ok. Se eu não consigo na empatia me identificar com aquela pessoa, então eu não estabeleço qualquer vínculo de empatia, não consigo então sequer levar alguma ação positiva, né, seja ela imediata ou mais, né, a sublime, né, mais generosa, eu acabo tendo um processo que é de reversão. Existe essa reversão. E eu queria falar disso para encerrar. Para encorajar vocês, toda vez que, assim como a gente falou, você se vê numa situação a qual você não se sente confortável, você não gosta, não reagir, né, com esse sentimento de aversão, não reagir de uma forma amarga, com rebeldia, né, com desrespeito, com um manifesto que não seja positivo. Perceba que você está no momento, ou no local, ou na companhia a qual não é importante para você, a qual não ressoa, né, essa verdade e, consequentemente, de uma forma respeitosa, você se entendendo e grato por terem conhecido um pouquinho mais de si, você se retira desse local, dessa situação, você não se obriga a viver aquilo. E isso você pode aplicar para tudo, né? Percebeu que não está bom, né? Já sai do lugar sem desrespeitar as outras pessoas ou o ambiente. Percebeu que mais do que não está bom, você tem uma rejeição àquela situação? Opa, tem algo em mim que eu preciso conhecer, preciso tratar. Como que eu vou melhorar isso? Primeira coisa que você vai fazer é respeitando em absoluto aquela diferença. E aí a gente começa a trabalhar com respeito, e a gente volta a trabalhar com amorosidade, com paciência, e deixa de viver essa era de tolerâncias. Porque a gente não tem que viver... Né? Então, não é? Então, a gente não tem que viver mais isso. A gente tem que viver a liberdade de ser. Mas a única forma que a gente vai respeitar o nosso ser, né, e aquilo que a gente pode entregar para as pessoas é respeitando os outros e aquilo que os outros entregam para o mundo. Por quê? Todo mundo está fazendo o seu melhor. É verdade. E ponto. Você também está fazendo o seu melhor, você vai pisar no pé de alguém, né? Então, eu ofereço para vocês essa possibilidade, né, de procurar caminhos, de conhecer diferentes pessoas, diferentes sociedades, diferentes demandas de necessidade que existem por aí. Então, a gente falou do Setembro Amarelo. Olha quanta pessoa precisa de acompanhamento, de escuta. A gente falou do método Kovacic dentro do câncer. Quantas pessoas estão sofrendo dor, acabaram de descobrir ou estão na fase avançada, tem o que fazer, tem como ajudar. Então, vamos se envolver. Quantas pessoas com vulnerabilidade nas ruas em São Paulo, né? Mães que perdem seus filhos para drogas, enfim. Existem muitos caminhos que a gente pode conhecer o ser humano, ajudar, contribuir nos conhecendo. Então, eu convido vocês para seguirem esse caminho, né, mais desacelerado, de uma forma mais humilde, e agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui dividindo um pouquinho da minha história, né, junto com vocês, Samira. Eu que te agradeço. Nossa, que programa lindo que a gente fez. Não bom. é? Que programa gostoso, onde a gente pôde trazer muita informação e dar esperança, né? Para as pessoas. Está passando por alguma situação? A gente tem esperança. Amanhã tudo pode mudar. Com certeza. E cada um de nós fazendo a sua parte. Justamente. Assim como você está fazendo a tua aqui, eu a minha. E justamente. Samira, e quem sabe não mude agora, né? Você falou de amanhã? Já agora! Pensou, ouvindo a sua voz? É agora, minha gente! Patrícia Kovacic foi minha convidada hoje no Mundial e Você, o programa... Portal da Cura, das 5 às 6 da tarde, todos os sábados. Daqui a pouco ela tá aí às 17 horas. Telefone de contato, código 11... 955955465. Se você ainda não ouviu o programa, se você ainda tá precisando agora, falou assim, eu preciso correr atrás, é só acessar os nossos vídeos no YouTube. Procura pela Patrícia Kovacic que você vai conseguir correr atrás. Maravilhoso. Fazer a lição de casa. Maravilhoso. Obrigada, viu, Paty? Eu que agradeço. Sucesso, e é de verdade, sincero, de coração, viu? Eu admiro o seu trabalho. Obrigada. E eu o seu. Muito feliz de ter você aqui hoje. Que programa gostoso. Gente, o Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 horas da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. De segunda a sexta, 16h30, tem Mundial e Você. Mas daqui a pouco a gente está correndo lá também pro Bazar Místico, sábado e domingo. Tem muita coisa boa, palestras de muitos dos nossos comunicadores ali na Casa de Portugal. Acesse o Instagram e obtenha todas as informações. Daqui a pouco a gente se vê. Um grande beijo.